Tem gente que sofre demais por causa dele. Tem gente que se sente acuada, insegura. Estou falando do ciúme, um sentimento que pode levar a situações embaraçosas. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem, Elaine. Bom, esse é um tema complicado, né? É, delicado. Delicado. Normalmente, ciúme está relacionado à insegurança? Acho que o ponto de partida é a insegurança. Na verdade, o ponto de partida de qualquer pessoa, no sentido de sentir-se bem, está relacionado à segurança. As pessoas falam assim, eu queria ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz, eu sofro muito, eu pago o preço, eu trabalho demais. Na verdade, no fundo, a gente não está buscando a felicidade, a gente está buscando segurança. Porque na medida em que a gente está seguro, a gente está feliz. E quando a gente está inseguro, os nossos sentimentos também ficam voláteis, ficam sensíveis. E aí vem as sensações de perda, de dor, de luto, que está muito relacionado aos ciúmes. A psicóloga Pamela Magalhães costuma dizer que o ciúme está relacionado ou a alguém que já foi traído e aí fica morrendo de medo de ser de novo, ou alguém que trai e aí tem medo que o outro faça a mesma coisa com ele. Ela tem razão, porque basicamente na psicanálise o próprio Freud deu 3 definições para o ciúme, eu vou falar de 2 que acho que são mais importantes. Ele define o ciúmes normal e o ciúmes projetado. O que é o ciúmes normal? O ciúmes normal é aquela dor, aquele luto que a gente sente pelo objeto amoroso que a gente acredita ter perdido. E mais, a gente sente uma hostilidade pelo rival favorecido. Então, mais ou menos assim, aquela mulher que foi deixada pelo homem amado, aquele objeto de amor que lhe fazia bem, e agora esse homem está com outra mulher. Então, ela tem essa sensação de dor, de luto, esse ciúme, significa que aquele amor agora não é mais direcionado a ela, mas a outra pessoa. E daí também a hostilidade com a rival. Agora, o ciúmes, por outro lado, o ciúmes projetado, ele é invertido. É uma espécie de auto-infidelidade. Então, imagine alguém que tenha um sentimento de infidelidade, ou ele já praticou, ou havia em vias de praticar, e aí ele dispara um mecanismo de proteção, um mecanismo de defesa chamado projeção. Então, o homem, por exemplo, o homem que está em vias de trair, ou com uma vontade danada de trair a mulher, e aí ele começa a acusá-la dela, sim, estar com vontade de sair com outros homens. Então, o Freud chama esse de ciúmes projetado. Na verdade, é a mesma coisa, só que invertida. Uhum. Na verdade, para quem não é da área, vai ser difícil descobrir, né, quando é quando é outro, né? Mas tem aquele problema também de, por exemplo, a pessoa que tem tanto ciúme, é tão doentio, que começa a falar, olha lá, eu vi, tá olhando para você. E eu vi que você olhou também. Daí a pessoa pensa, mas eu nem olhei, de quem que a pessoa está falando? E aí começa a criar um clima da briga e pode virar até uma coisa pior, né? Alguma coisa pior ainda, ruim. A gente vê até crimes em nome desses ciúmes, que a legislação, a jurisprudência chama de crime passional. Mas assim, aí volta nesse exemplo que você deu, volta naquela ideia inicial que você mesmo citou da insegurança. Uma pessoa que está insegura em relação ao sentimento que ela tem do outro e do outro para ela, então, às vezes, não é nem uma insegurança da pessoa que ele ama, no sentimento dela para consigo, mas dele para com ela. E aí, qualquer olhar, qualquer referência, às vezes não é nem um olhar. Às vezes, vamos lá, está um casal ali e aí a mulher olha, está olhando para lá e o cara entende que ela está olhando para outra pessoa. Chega a criar coisas. Então, veja, cria, inventa, fala, você está olhando, olha, você marcou alguma coisa. Então, tem esse crescimento exponencial da insegurança e leva a pessoa o Freud diria paranoias. Na verdade, o ciúmes para Freud, ele é uma vertente de uma paranoia. E aí, assim, de repente a pessoa passou por uma traição e vai ter um novo relacionamento. Fatalmente vai ter uma certa insegurança. Dá para trabalhar ou pensar de alguma forma para tentar evitar esse receio, esse talvez ciúme ou até um controle por medo de passar por isso de novo? Eu acho que o ponto de partida, Elaine, é a pessoa resolver ela mesma
com o que aconteceu anteriormente. Se ela resolver isso, vamos lá, ela foi traída, ela agora está disponível para uma nova relação, um novo relacionamento, mas se ela não resolver essa questão aqui anterior, ela vai levar essa sensação para lá. Então, ela precisa resolver-se consigo mesma. Então, eu digo para os meus pacientes o seguinte: você precisa resolver-se em primeiro lugar para depois decidir. Então, as pessoas estão sempre decidindo, a gente está sempre tomando decisões, dia após dia, minuto após minuto, né? E essa é uma decisão de uma relação conjugal, uma relação amorosa, é uma decisão. Antes de decidir, você precisa estar resolvido consigo mesmo. E é claro, é muito difícil, a paixão arrebata a gente. A paixão anula todas as lógicas, todos os raciocínios, não é verdade? Verdade. Mas a pessoa que tenha passado por um processo de traição e que provocou nela essa insegurança, ela precisa vencer isso primeiro, resolver essa insegurança e começar uma nova relação segura. Porque senão ela vai, e a qualquer momento, a qualquer pista, a qualquer sinal, ela já vai começar a relembrar, e não só relembrar, mas potencializar. E aí é uma autotraição. Por quê? Ela tem a possibilidade de, naquele novo relacionamento, ela ter um resgate de tudo aquilo que aconteceu no anterior. Mas por causa da sua insegurança, ela pode colocar tudo a perder. E se começar a perceber, aí vamos tirar os traumas um pouquinho, sim. Mas começar a perceber, por exemplo, nossa, mas eu estou ficando com muito ciúme do meu namorado, do meu marido, seja o que for. É legal que ela consiga perceber isso e começar a tomar atitudes para ou mudar ou buscar ajuda? Eu acho que ela precisa, qualquer pessoa, eu, você, qualquer pessoa, precisamos estar mais definidos sobre quem nós somos. Porque no frigir dos ovos, como diz o mineiro, a gente precisa ter consciência de quem a gente é para a gente começar a fazer. Então, antes de fazer, eu tenho que ser. Antes de ter, eu preciso ser. Quando eu sou alguém definido na minha identidade, com segurança, com uma boa autoestima, né? Pelo menos razoável, porque ninguém é 100% em todo o tempo, mas a gente consegue desenvolver uma razoabilidade nas nossas definições de identidade, de quem nós somos, qual é o valor que eu tenho para mim mesmo, para as pessoas ao meu entorno, familiares, e até mesmo essa pessoa que seja a pessoa dessa relação, eu vou estar mais ciente do que significa essa relação. Ou seja, na medida em que eu me sentir inseguro, se, por exemplo, o cônjuge, o parceiro, a parceira, emitir um sinal de desconfiança ou de uma atitude dela de insegurança ou em relação a mim, eu, sabendo que estou bem, razoavelmente estável, com uma boa autoestima, eu vou questionar isso só. Eu não vou apavorar, não vou fugir, não vou imaginar aquela paranoia que eu falei, não vou imaginar coisas que não existem. E acho que esse é o pior problema numa relação onde há ciúmes. É a imaginação solta. Quando a imaginação está solta, a gente viaja para todos os lados e cria monstros. E vai piorando só, vira uma espécie de esquizofrenia amorosa. E o legal é sempre conversar com a pessoa, né, Liache? Sempre sentar, bater um papo. Tônica geral é a conversa, né? Acho que os relacionamentos todos hoje são muito superficiais e estão correndo mais riscos, por exemplo, de escorregarem nos ciúmes, por exemplo. Se houver mais conversa, mais interação, mais aprofundamento, conversar coisas mais profundas sobre desejos, sobre tristeza, sabe? A gente foge de alguns assuntos. E uma relação boa é aquela relação que discute todos os níveis, todas as possibilidades, todas as coisas. Isso fortalece a relação. Então, quanto mais eu conheço você, menos eu fico inseguro com você. Gera mais confiança. E vice-versa. Né? Tá certo. Muito obrigada, viu, pela participação.